Ô, presidente, eu estava aqui conversando sobre esse aspecto jurídico ali, assim como a lei beneficia, ela também, a lei sempre retroage para beneficiar, só muito raro, no caso do Código Penal, que ela pode, ela retroage para beneficiar, e no caso civil só muito esporadicamente. No entanto, eu penso que nós temos que ter uma regulamentação, presidente. Sim, é preciso. Eu acho que essa reunião da Câmara Preciso, com a diretoria já ajuda e a a definir COJU linha. tem que dizer como é que vai aplicar, porque vai acabar sobrando também nas costas do presidente da fundação, e não cabe nem a esse conselho, nem à presidência. Sim. Por É quê? uma das preocupações também. Gente, estou empurrando, por que está empurrando com a barriga? Se fosse uma coisa fácil, eu não estava empurrando com a barriga. Ninguém quer embalar a criança. Não é nem isso, professora. É assim, a gente pode aplicar a multa e tudo, mas aí é uma multa fraca. Pode ser derrubada a qualquer momento, porque não temos conhecimento técnico para isso, tá? Então, é a fragilidade das decisões que podem prejudicar. Acabaste de dizer a palavra, nós não temos a competência técnica. Essa é a Apesar frase. da lei dizer que tem, a gente não tem, né? Então, isso torna fraco a decisão. É como os tombamentos, que a gente às vezes acha que o processo demora muito, tombamento, registro, patrimônio material, mas, sobretudo, tombamento, né, que impede que haja determinado tipo de intervenções em edifícios. Se o parecer técnico não for bem fundamentado na diretoria de patrimônio, ele fica frágil, qualquer um pode derrubar. Claro, não, ainda temos casos daqueles que as pessoas pedem para não tombar, para não fazer isso. Eu tenho um pé para trás com algumas posturas da Igreja Católica em relação aos nossos templos, né, de passar tinta dourada e clarear e tal, as imagens, cortar a coroa. E agora mesmo a igreja de São José, lá em Tubarão, no bairro das Oficinas, que tem uns vitrais maravilhosos, há mais de 60 anos, o padre novinho resolveu mudar o piso, tirar os vitrais, fazer... Aí inventam coisas, modificam, né? Então, isso é o caso até da igreja de Araranguá, que tem um projeto caminhando lá, mas não é isso que está sendo imposto, a manutenção de um prédio que existe, não sei, isso é uma coisa muito preocupante. Acho que o papel da igreja, derrubar a igreja de Tubarão, do século XVIII, a primeira levantada, até hoje o povo chora por causa daquela igreja que foi ao chão, mas o padre Raimundo, que morreu agora com quase 100 anos, definiu assim, e os rotarianos e tudo da cidade entraram junto, e ficam pedindo, e ficam implorando, e ficam colocando, e botam até as pessoas públicas e políticas numa situação, tipo assim, vai aprovar ou não vai aprovar, porque se não aprovar, tem interesses políticos em jogo, não, o patrimônio não pode ser visto como interesse político em jogo. O Luiz Nilton sabe bem isso, porque já passou pelo processo preocupante em relação à cidade de Lages. Pessoal, então, é a pior coisa. Terminamos o intervalo, todos voltaram, a gravação já iniciou. Eu vou pedir autorização para todos, para que nós adiantássemos um tema da pauta, o terceiro assunto gerais aqui, a respeito do par, né? E porque temos aqui a Elisa para apresentar informações aqui para o Conselho, então eu vou pedir licença para todos para adiantar o tema, para que a Elisa fale agora, para que ela possa depois voltar no trabalho rotineiro dela, para que a gente possa aproveitar esse momento, tá? Seria a pauta apresentada pela Sueli, apresentação e conclusão do PAR, pela FCC e ao SEC. Passa a palavra, então, para a Sueli, que a Sueli depois passa a palavra para a Elisa. Pode ser, Sueli? Sueli? Pode, sim. Obrigada. Já de antemão, quero agradecer a presença da Elisa, né, sempre bem solícita, e quanto aos meus pedidos, né, foram 2, e nos 2 ela
se fez presente. Eu venho acompanhando o PAR no Estado, né, desde o início, dentro das escutas, auxiliando os municípios, né, com a realização do PAR, e sexta-feira passada foi o dia que eu enviei o e-mail de convite à Elisa. Eu tinha verificado que o nosso estado não tinha ainda subido o PAR, né, na plataforma. E daí até me preocupei, e nós, como temos um grupo, um GT, né, da PENAB, coloquei e solicitei a ela se ela poderia colocar o último documento finalizado, né, no grupo. Isso aconteceu, mas aconteceu, deixa eu ver a data aqui, na segunda-feira, que a Elisa passou essas informações. E eu já havia enviado o e-mail, né, solicitando. Então, eu passo a palavra para ela expor ao pleno, né, o que aconteceu e como que foi, e se ela puder passar o extrato do PAR para que todos fiquem sabendo, eu agradeço. Bem, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E sim, até peço desculpas na sexta-feira que acabei não dando retorno. Eu tive uma semana passada bem corrida, assim, com coisas de trabalho, coisas pessoais também. Então, foi uma semana um pouco complicada, mas essa semana aí a gente já está aí firme de novo. Na segunda-feira, a gente já tinha a planilha pronta, né? A planilha que a gente veio trabalhando aí, nós tivemos a versão inicial, onde a gente fez a divisão de valores, que o PAR, para aqueles que não sabem, é basicamente colocar os editais que vão ser lançados, a quantidade de prêmios e o valor desse edital. São essas as informações que a gente coloca ali dentro de uma planilha, também coloca os custos operacionais, e aí coloca aí outras informações sobre como foram feitas as escutas, essas questões todas. Nós temos 3 fases de preenchimento do PAR. O primeiro deles é dentro da plataforma, um formulário que é feito no Jotform pelo Ministério da Cultura, que é onde a gente encaminha essas informações. Depois disso, a gente precisa publicar em Diário Oficial. A publicação no Diário Oficial aconteceu ontem, ela já está. Depois, eu até já disponibilizei ali no GT o extrato do Diário Oficial com a publicação do PAR. E hoje a gente faz a última etapa, que é a inclusão das informações no Transfere.gov, que é um outro sistema. A gente inclui, ontem eu já acompanhei aí todo o tutorial das informações que a gente precisa colocar. É basicamente o extrato do PAR, publicado no Diário Oficial, o PDF gerado no sistema do Ministério da Cultura e as atas das escutas que a gente realizou. Então, essa fase nós vamos completar hoje de tarde e encaminhar para finalizar. E hoje é o prazo limite. Então, nós começamos essa inclusão de informações na segunda-feira e a gente finaliza hoje. A ideia é finalizarmos hoje aí no início da tarde, assim que a equipe se reunir. A publicação no Diário Oficial saiu ontem, já era depois de 7 horas da noite, então a gente não conseguiu fazer isso ontem, mas aí retoma as atividades hoje no começo da tarde, para incluir no Transfere.gov e finalizar essa parte que é do planejamento anual de aplicação de recursos. A gente trabalhou, como eu disse, nós apresentamos uma versão inicial para o GT, eles solicitaram algumas alterações referentes a valores da modalidade de festivais, num grande edital que nós temos aí de fomento, e o aumento de valores aí na categoria, desculpa, na modalidade que seria de, antigamente, a experimentação artística, e nós alteramos agora para ações culturais, que pode ser a montagem de um espetáculo, a gravação de um CD, a elaboração de um livro, né? Então, a gente fez essa outra modalidade. Os valores eram de 10 e 20 mil reais para CPF e CNPJ, e nós alteramos para 20 e 40, conforme foi solicitado, até porque o pessoal falou que 10 mil reais hoje é um valor que já é muito baixo e que não deve ser aplicado mais em premiações, em valores de editais, né? Então, a gente fez essas alterações, por isso a gente reduziu um pouquinho o valor dos festivais, que também era um pedido, dizendo que 100 mil reais seria um valor interessante, e a gente passou esses valores aí para a modalidade, então, de ações culturais dentro desse grande edital. Foi a alteração que a gente fez. Nós apresentamos aqui no Conselho também, e apresentamos novamente aí numa terceira reunião para o GT,
essas duas planilhas e acabou que ficou aí a versão final, que é essa segunda versão com valores menores para festivais e um pouquinho maiores para ações culturais. Nós ficamos, então, com esses editais. Eu agora não vou colocar aqui para apresentação, eu também estou meio corridinha hoje de manhã, então eu não vou colocar aqui para apresentação, mas depois eu posso remandar aí no grupo do GT o extrato do Diário Oficial, e se vocês tiverem acesso ao grupo do Conselho, peço, por favor, que vocês compartilhem com o pessoal do Conselho esse extrato que saiu no Diário Oficial. Também, quem quiser entrar no Diário Oficial para poder ter essas informações, pode fazer isso também. Se você pedir para gerar um extrato dessa página, dessas duas páginas em específico, ele faz esse documentinho bonitinho, conforme a gente compartilhou ali no grupo. Então, nós temos previstos, só para retomar para vocês aí, um edital para indígenas, quilombolas e povos tradicionais, para mestres de ofício, um grande edital de fomento, que é o nosso valor maior para apresentações, festivais, oficinas e ações culturais. Temos um edital de obras e reformas, esse pela 14133. Temos ainda editais para pontos de cultura e o subsídio para espaços culturais, certo? Então, tudo isso está previsto ali no PAAR. E nós também fizemos uma previsão, gente, que fique muito claro, uma previsão de custos operacionais, incluindo tudo aquilo que a gente estava prevendo aí nas escutas, e a gente fez uma divisão de valores. A gente sabe que, provavelmente, esses valores, principalmente dos custos operacionais, eles vão ser alterados, ou vão dar quebradinhos aí, mas a gente fez uma previsão em cima do dinheiro que nós temos disponível e das ideias que nós tínhamos de aplicação para esse recurso. Então, se vocês olharem no PAAR, ele está dividido ali, principalmente no que é referente aos valores, né? Primeiramente, os editais que vão ser lançados, depois os custos operacionais e, por último, a Política Nacional Cultura Viva, que é referente aos pontos de cultura. Então, nós incluímos todas essas informações, conforme a gente vinha, já estava previsto, e a gente vinha conversando aí sobre a aplicação desses valores. O próximo passo agora é a elaboração dos editais. Segundo o Ministério da Cultura e todas as lives que fizeram, não existe uma aprovação do PAAR. A partir do momento que ele é submetido ao Ministério da Cultura, o Estado pode começar a lançar os seus editais. Então, assim, a gente veio trabalhando com o PAAR, mas a gente também vem trabalhando devagarinho aí nos termos de referência, porque a gente quer começar a lançar eles o mais rápido possível, né? A gente já concluiu aí o primeiro termo de referência, que é o chamamento das OS, e a gente está tramitando ele agora para que a gente possa publicar. Acredito que o próximo edital lançado seja o maior, que é esse edital de fomento com valores maiores, e na sequência a gente vai lançando os outros editais também. Então, a princípio, é mais ou menos isso que eu tenho para informar para vocês. Então, como eu repito, o PAAR já foi enviado. Espero que hoje não tenha nenhum problema no sistema e a gente consiga finalizar esse envio colocando as informações no Transfere Gov. Sim, dona Sueli. Sueli. Só gostaria que você esclarecesse para nós, Elisa, nesse edital de fomento, que será o maior, né? Há uma preocupação. A Index, ela vai ser respeitada, né? Dentro ali. Eu até vi que você citou no plano, tem, só que eu não ele é estabelecido para todos os editais? Está dentro do plano? Parece que ela travou. Olá, Elisa. Travou. Travou. Esperamos um pouquinho. Elisa congelou. Congelou. Você deve voltar agora, tá? Depois da finalizar essa pauta, passamos aqui a pauta para a Sara, né? Sobre arte plástica, sob pedido para o MASC. E depois a legislação em normas com o André, para a resposta do ofício que temos aqui. E por último, ainda temos a pauta relacionada às descentralizadas. Aliás, não é descentralizadas, outro tema que o Juliano pediu pauta aqui também. Só lembrando daí, já que enquanto ela não volta, já vou esclarecendo, esse GT ele não se dissolve, porque como o incentivo é continuado, ele segue para o próximo. Então, só para todos já ficarem cientes, porque são 13 pessoas no GT, né? É um GT grande, então a gente pode ir já pensando no melhoramento futuro. Eu acho que precisa haver mais diálogo,
né, entre as partes ali, né, entre nós, para a gente debater melhor e conhecer melhor esses editais e a própria lei, né, o próprio decreto e o formato que vem do MINC, né, porque todo mundo está se adequando, na verdade, né, porque eu estou vendo, eu ando auxiliando os municípios, né, junto com o MINC ali, com a Priscila, que é secretária, ajudei ela aqui, pelo menos na minha região, está sendo um aprendizado. A gente precisa melhorar muita coisa. Eu acho que depois de lançado, começa a vir o feedback do público, né, da população em geral, e começa a surgir muitas alterações necessárias, né? Garantindo essa pergunta que eu fiz a ela, já é um grande passo. Certo. Tá? Ainda é. Ela não entrou agora de volta, não sei se a gente já passa para o próximo item da pauta, porque depois a gente pode voltar, a partir do momento que ela entrar, a gente para o item e volta a questionar ela. Pode ser, gente? Então, vou passar então o tema para... Sim, vou passar o tema então a palavra para a Sara, para falar sobre o pedido de informação ao MASC. Sara, fique à vontade. Oi, conselheiros e conselheiras. Na verdade, eu nem cheguei a pedir, eu pedi a pauta que veio a resposta agora, né? Então, é mais uma atualização para vocês. Aquele pedido que eu, enfim, já tinha falado em reunião há tempos atrás, sobre o andamento... Desculpa, gente, tem uma criatura meio louca aqui. Sobre o andamento das obras do prêmio que o MASC ganhou, né, no edital do IBRAM, no edital de modernização de museus. A gente fez um pedido pela Câmara Técnica para saber como andam, assim, essas obras, porque são 5 ações contempladas nesse projeto que o MASC ganhou. Algumas são mais simples, como a aquisição de mobiliário, mas algumas são obras longas, como o restauro de algumas obras que ficam nas partes externas do SIC. Então, a gente queria saber a quantas andava isso. O ofício ele foi enviado e reenviado para várias diretorias, e a gente recebeu o retorno. A gente tinha enviado o ofício, agora não vou pegar a data, mas estou abrindo o ofício aqui para vocês saberem. A gente recebeu, então, esse retorno da diretoria do MASC. Só estou abrindo ele aqui. A administradora do MASC, na verdade, a Ana Paula, nos respondeu na semana passada, dizendo que a coordenação de financiamento e fomento do IBRAM informou que os recursos do edital ainda estão bloqueados, e que, assim que forem liberados, eles serão comunicados e enviarão uma devolutiva sobre o plano de trabalho com atualizações, e que, até o momento, todas as ações que cabiam ao museu, como a busca de profissionais, reunião com arquitetos e paisagistas, pesquisa por melhores produtos, levantamento de orçamento, já foram feitos, desculpa. Então, eles estão aguardando agora que o dinheiro seja liberado. A gente vai responder agora esse ofício, e daí, quando a gente tiver alguma atualização, eu trago aqui para o Conselho. Mas só para saber que, enquanto Câmara Técnica, a gente está acompanhando, né, essa tramitação do projeto. Tá certo. Muito obrigado, Sara. Se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida em relação a isso para perguntar para a Sara, esteja à vontade. Se não, passamos já para o próximo item da pauta, que seria com o André, no caso, legislação e norma. André, está presente, se quiser a palavra. Não sei se ele está presente aqui, o André. Está aqui, o André, está certo. Bom dia, presidente. Só o Cristiano levantou a mão, não sei se quer complementar. Isso, não sei se o Cristiano quer complementar, Sara. Não, seria só sobre a pauta da visita descentralizada. Eu não sei em que ponto está, porque eu vou precisar me ausentar daqui a pouquinho. Certo. Qual era a dúvida em relação à visita? Fica à vontade. Só saber do André se tem alguma informação, né? Se já teve contato com algumas entidades da região. Eu acho que, de minha parte, a data está ok, né? Que é uma confirmação que precisa da reunião, né? Dessa pauta, confirmação da data, para mim eu acho que está ok, para o André também. Porque eu daqui a pouco preciso me ausentar mesmo, que eu tenho que seguir para rodeio. Eu vou pedir para vocês dois, tanto o Cristiano quanto o André, que são os responsáveis pela essa próxima reunião descentralizada, que depois do final da reunião, ou durante a tarde, passem uma mensagem para mim e para a Gisele, confirmando data, horários e inclusive um cronograma prévio do que vai ser feito na visita, para que a gente possa confirmar ônibus, confirmar e depois trabalhar com o restante do conselho para a confirmação da participação de todos. Pode ser? Em relação à visita?
Fica combinado assim, então. Aí eu volto a palavra para o André para falar da legislação e norma. André, fica à vontade. Então tá, mais uma vez, bom dia, presidente, aos demais conselheiros. Sobre encaminhamentos da Câmara de normas de legislação, a gente fez uma reunião sobre um ofício encaminhados do Conselho Municipal de Cultura de Blumenau. Houve uma alteração da lei municipal em Blumenau do Sistema Municipal de Cultura deles, e o qual, então, eles encaminharam um ofício solicitando. Eu vou ler ele rapidamente aqui, né? André, havíamos combinado que quando a Elisa voltasse, a gente pararia a pauta para passar a palavra para a Elisa, pode ser? Pode, tranquilo. Obrigado. Sueli, fica à vontade para perguntar novamente para a Elisa. Elisa, obrigado por ter voltado. Então, vamos lá. A minha pergunta é sobre a INDES, Elisa, se ela estabelece para todos os editais relacionados ali, todos os pilares, né, que vêm do PAR. Gente, desculpa, viu? Acabou, a minha internet caiu, fiquei catando o link aqui, demorei um pouquinho a voltar, mas estamos aqui de volta. Dona Sueli, se a senhora fala da IN número 10, de 28 de dezembro, isso, que é a instrução normativa, né, das ações de acessibilidade. Isso está previsto ali na instrução normativa, tem tudo que está previsto na instrução normativa também vem aí na regulamentação, muitas coisas no decreto de fomento, agora no marco regulatório. Então, tudo que está previsto na lei, a gente é obrigado a cumprir. Então, a ideia é que a gente aplique o que está previsto, as cotas, isso tudo. Se vocês derem uma olhadinha ali, a gente já compartilhou inicialmente com o GT, até pedir para que não se compartilhe isso para fora ainda. Nas nossas planilhas, a gente já tem as abas dos editais, com as divisões que a gente vem fazendo, e as cotas todas que estão na IN, a gente está prevendo toda essa divisão bonitinha, organizadinha. Então, a ideia, sim, é o que está na lei e a gente tem que cumprir. É isso que a gente vai fazer. Obrigada. Certo? Sanadas dúvidas, se alguém tiver mais alguma dúvida para a Elisa. Se não, agradecemos a participação da Elisa e o esclarecimento. É muito mais prático quando é esclarecido assim de forma verbal e presencial do que através de ofícios e tudo mais, né? Por isso, agradecemos a Elisa a participação, não acontece com todas as gerências e diretorias, né? Por isso é importante. Obrigado, Elisa, tá? Obrigado pela participação, tá bom? Eu que agradeço, gente. Muito obrigada e bom trabalho para vocês. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Elisa. Voltamos a palavra ao André, então. André, voltamos a palavra contigo. Bom dia, então, mais uma vez. Então, vamos lá. Como eu vinha falando, então, a gente recebeu esse ofício do Conselho Municipal de Cultura referente a um pedido feito ao presidente do Conselho sobre um auxílio de uma alteração da lei que fizeram dentro do município. Em conversa, então, dentro dos membros da Câmara de Legislação e Normas, ou Normas de Legislação, a gente acabou, então, fazendo um ofício. Vou ler esse ofício aos senhores. André, só para esclarecer a todos os colegas, o pedido foi para que o Conselho Estadual de Cultura falasse sobre a inconstitucionalidade da alteração da lei. Tá? Por isso a resposta vai vir nesse sentido aí, tá? Isso. Pode ler, André, fica à vontade. Não sei se queres que eu leia o ofício que eles encaminharam. Talvez para contextualizar, é bom, né? Mais fácil, né? Então, o ofício ele foi mandado no dia 25 de junho ao presidente Luiz Nilton e à vice-presidente Ana Beatriz. O assunto, solicitação de parecer sobre a constitucionalidade da Lei Complementar 1571/2024. Não sei se vocês estão escutando, que tem um barulho, estão falando manutenção aqui fora, mas acho que deve estar ok, né? Então, senhores, o Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau vem, por meio desse ofício, solicitar ao Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina a emissão de um parecer sobre a constitucionalidade da Lei Complementar 1571/2024, aprovada pela Câmara Municipal de Vereadores de Blumenau em 23 de maio de 2024. A referida lei trata de modificação na lei que regulamenta o Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau. E, portanto, é de suma importância que o Conselho Municipal de Políticas Culturais assegurar que todas as disposições contidas na legislação estejam em conformidade com a Constituição Estadual e Federal. A análise e o parecer desse Conselho são fundamentais para garantir a legitimidade e a legalidade das ações e políticas culturais que serão implementadas com base nessa lei,
Sendo assim, contamos com a prestimosa colaboração de Vossas Senhorias para realizar essa avaliação jurídica. Anexamos a esse ofício uma cópia integral da Lei Complementar 1571/2024 para subsidiar a análise. Desde já agradecemos pela atenção dispensada e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessário. Então, dentro da Câmara, a gente fez uma reunião, fiquei de fazer o ofício, aprovada pelos membros ainda na tarde de ontem e na manhã de hoje. Então, a resposta a esse ofício, por meio desse, gostaríamos de informar que o Conselho Estadual de Cultura, por meio de sua Câmara de Normas de Legislação, recebeu o ofício 13/2024, referente à Lei Complementar 1570/2024, e se solidarizou com o momento em questão. No entanto, é importante frisar que o Conselho Estadual não possui competência para intervir em assuntos que envolvam leis municipais. Sendo assim, embora nos empenhemos ao máximo para apoiar as questões culturais em todo o Estado, solicitamos que o Conselho Municipal de Cultura de Blumenau busque os meios necessários com o Ministério Público para fazer a reclamação ou denúncia e averiguar a legalidade da referida lei aprovada pela Câmara de Vereadores. Nós, como Conselho Estadual de Cultura, manifestamos nosso apoio à questão cultural em sua totalidade, porém, reconhecemos que não temos poder direto de intervenção em assuntos sobre a legalidade das normas impositivas, visto que já tramitaram, inclusive na Câmara Legislativa, ao julgar por sua inconstitucionalidade ou não. Lamentamos que o fato não tenha transcorrido em concordância ao CMPC e à gestão local, e esperamos que essa situação possa ser resolvida da melhor forma possível em prol do desenvolvimento cultural e artístico de Blumenau. Bem, essa é a resposta. Eu acho que o certo é ir em votação agora, se todos estiverem de acordo com essa resposta, se tiverem algum comentário a fazer em relação a isso, esteja à vontade. Se ninguém tiver em desacordo, então fica aprovado a resposta, que vai ser enviada em nome do Conselho Estadual de Cultura. Certo? Muito obrigado, André. Obrigado, presidente, e também aos componentes da Câmara. Certo. Passamos, então, para o próximo item da pauta. A apresentação do par já foi. O próximo item da pauta com o Juliano. Juliano quer falar algo sobre a sessão de ônibus exclusivo para o Grupo Teatro Valdir Dutra. Juliano, a palavra é sua. Fique à vontade. Com licença, pessoal, mais uma vez. Eu fui provocado por várias pessoas, na verdade, né, em relação à minha setorial. Eu estava doente naquele momento, né, ainda foi lá naquele período que eu estava terminando o meu processo mal de saúde, então saiu no dia 1º e não dei conta de colocar na pauta daquela reunião logo em seguida, acho que foi dia 3, se não me engano. E aí depois veio a reunião descentralizada, tal. Então o assunto acabou passando, mas é por isso que eu trago ele aqui novamente, né, já é um assunto que a gente já sabe, mas acho importante, que é o processo 2056 de 2024, que dispõe sobre a cessão de uso de bens móveis exclusivamente ao grupo independente, né, no caso o grupo conhecido do Valdir Dutra, né, e se faz necessário obter as informações, uma vez que não houve debate com a sociedade, tampouco no SEC, e que tal ato amplamente divulgado na imprensa gera reclamações e descontentamento no setor e cobranças a essa representação. Então, como eu não tenho as respostas para dar, eu gostaria de trazer aqui ao Conselho, ao Pleno, né, e pedir os esclarecimentos da Fundação Catarinense para poder passar aos meus pares. É isso. Certo, então, no caso, seria uma proposta de um ofício solicitando a presença da FCC, algum esclarecimento. O que seria a proposta exatamente, Juliano? Fique à vontade. Não, dos mesmos moldes que a gente teve o esclarecimento sobre o festival de música sertaneja, agora, enfim, acho que até agora, em relação ao par, por exemplo, a presença da Olisa, eu gostaria que a gente tivesse um esclarecimento sobre como se deu esse processo, tal, os critérios e tudo mais. Então, para eu poder ter uma resposta, né, de devolutiva para o meu setor, para a minha setorial. Certo, Alzimir está informando aqui que o ideal seria ter informação, é isso, né? Desculpa, e eu tive uma provocação também oficial da FECAT, né, da diretoria da FECAT, e eu gostaria de dar essas respostas. É isso.
Certo, então, veja bem, o pedido seria um pedido de informação direcionado à Fundação Catarinense Cultura. Mas temos aqui o Adriano Dutra, que pediu a palavra. Eu vou deixar a palavra para o Adriano Dutra, então, fique à vontade, Adriano. Mas o pedido é o esclarecimento da Fundação, Adriano, tá? Não é algo pessoal, tá? Veja que... Fique à vontade, Adriano, pode falar. Microfone desligado, Adriano, peço desculpa. Agora, Diogo. Não, conselheiro, eu acho interessante essa discussão, acho que todos nós aqui somos colegas, enfim, mas eu fico, às vezes, me perguntando, que bom que lembraram de fazer essa homenagem para esse senhor em vida. 85 anos de idade, 60 deles dedicados ao teatro. Eu confesso a vocês que eu conheço muito bem esse senhor e o que ele recebeu há um mês atrás, mais ou menos, foi uma vitamina de vontade de viver e trabalhar mais. Uma pessoa que acorda bem cedo e que me fala que tem planos e projetos aos 85 anos de idade, eu confesso que me deixa muito feliz. E em relação a esse presente, vamos dizer assim, que foi feito pelo governador do estado de Santa Catarina, em vida, para esse senhor, é um reconhecimento pela trajetória dele. Eu anotei até algumas coisinhas aqui, que os conselheiros falaram durante essa nossa conversa, reconhecido, mas não tão reconhecido. O nosso colega Alzeni falou lá no começo, achei bem interessante. E uma outra fala foi uma trajetória do agraciado. Então, esse senhor que começou a trabalhar na década de 50 com teatro, acabou fazendo produção para vários artistas que eram renomados na área do teatro. Eu anotei alguns aqui, que são vários. Fulvio Stefanini, Maria Della Costa, Tarcísio Meira e Glória Menezes, Cláudio Corrêa e Castro, Raul Cortez, Natália Timber, Sérgio Brito, Tônia Carreiro e Carluizada, Paulo Altran, Jean Francisco Guardieri, todos esses artistas, esse senhor fez produção e depois seguiu uma carreira de espetáculo infantil. Então, que bom que lembraram em fazer essa homenagem em vida. Eu confesso que eu fiquei muito feliz, sim, e eu desejo muita saúde e muitos anos de vida para ele colocar todos os planos dele em ação. Obrigado, senhores conselheiros. Obrigado, senhor Adriano, conselheiro Adriano. A professora Lélia também pediu a palavra. Professora, esteja à vontade. Obrigada, presidente. Eu entendo a posição do Juliano, aqui representando a área, mas, Juliano, há coisas na história da nossa cultura que, às vezes, a reverência é mais importante até do que qualquer outra coisa. A reverência pode ser um simples obrigada, ou pode ser um reconhecimento da forma como veio. Eu conheço o seu Valdir Dutra desde 1970, trabalhando pelo teatro. Tudo isso que o Adriano falou é uma parte da história do seu Valdir Dutra. Seu Valdir Dutra e a esposa e os filhos até pequenos andavam de porta em porta quando começaram a fazer as suas primeiras encenações. Faz parte da nossa história de teatro dentro de Florianópolis. O indicador econômico de Florianópolis, de 1926, conta toda essa história do teatro em Florianópolis. Às vezes até fico pensando que nós já fomos tão grandes dentro dessa área e hoje estamos limitados, às vezes, a alguma produção, e tivemos nomes como Carmen Fossari, que era uma grande amiga, por sinal, do seu Walter, do seu Dutra. Então, eu quero dizer, eu entendo a tua posição, mas, ao mesmo tempo, meu filho, eu queria te dizer que reconhecer um ônibus chega a ser pequeno se pensares no tempo de história e de trabalho que o seu... Meu Deus, agora me deu um branco o nome do seu pai, desculpa. Valdir.
Seu Valdir, olha, era capaz até de te nomear a montoeira de peças que ele fez, e do qual até os nossos filhos, não sei se alguns de vocês tiveram filho nessa idade, mas eu tive todos, e de filas e filas do Teatro Álvaro de Carvalho, na rua, tem cachê, recebe, não tem cachê, não recebe, era a esposa vendendo a premiação, os bilhetinhos de entrada, eram os filhos envolvidos, sempre foi uma coisa de família. Como eu tenho na minha família também uma história de parque infantil, e quem é do Norte do Estado pode ter conhecido o Parque Estrela d'Alva, do famoso Mãozinha, né, que era meu primo, a gente sabe como a família se envolve nisso. Então, depois de mais de 50 anos de labor, eu vou botar mais de 50, porque eu casei em 1970 e eu já o conheço desde aquela época, esse ônibus foi merecido. Eu acho que o Estado pode dar esse presente. Na minha leitura, pode e deve e cabe. Não estou vendo, não é o Adriano, filho do pai, que mereceu o ônibus. Não, o Adriano aqui é apenas um funcionário técnico que é da Fundação. Nós estamos falando do Valdir Dutra, o homem que dedicou a sua vida ao teatro infantil na segunda parte dessa vida, e no começo, tantas e tantas produções, tantas ajudas. Eu lembro do revestimento do Teatro da Ubro, tinha tanta dificuldade, a UDESC nos deu de presente as cortinas, a urdidura do antigo teatro, e tínhamos dificuldade, fomos lá, conversamos com ele, mas como é que seria isso, seu Valdir? Seu Valdir prontamente falou, hoje o que a gente chama de curadoria, e que custa tão caro, e a gente antiga nem cobra, Juliana, muitas vezes, quantas curadorias a gente dá e nós não cobramos nada, entende? Então, acho que é um reconhecimento, eu acho, não, eu entendo como um reconhecimento ao trabalho ligado ao teatro que fez o seu Valdir Dutra e que hoje quer correr o Estado, levando o seu teatro infantil. Se os outros merecem, também eu acho que merecem, tem que ter uma política do Estado voltada também para os nossos grupos de teatro. Também deve ter mais atenção, né? Coloco. Mas agora, nesse momento, é o seu Valdir Dutra. Eu queria dizer assim, como eu fiquei orgulhosa de saber que ele estava recebendo esse ônibus no fim da sua vida, praticamente, para ele fazer esse trabalho. A vida inteira ele foi um homem solitário, com a sua família, fazendo um teatro infantil pelo nosso estado, assim como tem tantos parques e circos hoje. É isso que eu penso, e posso, me perdoe até, eu sei que muitos podem achar que está sendo emotivo, não, é assim que eu vejo, como uma mãe que levou seus filhos ao teatro a vida inteira. Obrigada. Pedir uma parte, por gentileza. Este senhor, quando começou a trabalhar com teatro, na década de 50, um pouquinho antes ainda, era a época do ponto. Para quem conhece aqui sabe o que eu estou falando. No meio do palco existia uma caixinha em forma de meia-lua. Nessa época, os atores eles eram muito preguiçosos para decorar texto, eram 100 e poucas páginas, 200 páginas, e o ponto era uma referência para esse ator. Um gesto de mexer com um chapéu, uma bengala, um copo, um cigarro, às vezes era uma deixa, que a gente fala na nossa linguagem do teatro, né, para o ponto poder acompanhar ele na leitura. E outro detalhe, em 1955, este senhor também recebeu no Teatro Álvaro de Carvalho, nada mais, nada menos, na reabertura, o ex-governador Jorge Lacerda, quando então foi colocado o lustre, para quem conhece bem o Teatro Álvaro de Carvalho, aquele lustre de 1955, assim como aquelas arandelas do hall de entrada. Então, senhores conselheiros, a trajetória deste senhor, assim, é enorme, é muito rica, né? Mas, enfim, eu deixo todos à vontade aqui, eu acho que isso aqui é uma discussão válida, e qualquer tipo de esclarecimento que eu puder fazer, vocês podem contar comigo, sim. Certo, obrigado. Eu acho que não está em causa realmente a trajetória questionável do senhor Valdir Dutra, né?
O Juliano foi realmente questionado, e ele, como representante de um setor, ele precisa passar esse questionamento para cá. Mas é muito importante que todos falem tanto da trajetória do senhor Valdir Dutra, quanto dos questionamentos possíveis em relação à sessão desse ônibus, né? Eu vou continuar dando as palavras aqui. Temos o Carlos Alzemiro e o Cristiano, certo? Carlos, esteja à vontade. Carlos Alzemiro, vocês poderiam ceder a vez para eu poder fazer um comentário breve, porque eu realmente preciso zarpar, pode ser? Aí está. Cristiano. É verdade. Muito obrigado. Rapidamente, acho que o que a professora Lélia falou, né, a trajetória, acho que, né, realmente louvável, são 85 anos de trabalho. Eu só vou fazer um apontamento que eu já fiz em outras ocasiões. Por que esse conselho não pode participar de uma homenagem? Por que esse conselho nos fica sabendo das coisas só depois que acontece? Nós gostaríamos, talvez, muitos daqui presentes, gostaríamos de estar presente nessa homenagem ao Valdir Dutra, né? Então fica uma coisa restrita de uma verba do Estado, que é do povo, só que este conselho, mais uma vez, recebe a notícia a posteriori. Então, todo o questionamento que o Juliano fazia, a classe está fazendo, acho que é válido, precisa ser colocado. E digamos, então, é uma homenagem, o Conselho Estadual de Cultura deve fazer parte dessas decisões. Porque daí o presidente Rafael cobrou lá no início, eu já falei isso várias vezes, apoiem as nossas ações, divulguem as nossas ações, sejam parceiros. A gente não tem condição de fazer isso porque a gente não é chamado para as decisões. Infelizmente, nós poderíamos guardar na memória, o Conselho participou dessa homenagem ao senhor Valdir Dutra. Não, o Conselho foi excluído dessa homenagem ao ator, diretor Valdir Dutra. Isso fique registrado em ata, porque nós gostaríamos, talvez muitos daqui, de depois contar essa história. Nós tivemos a oportunidade de aprovar, discutir, né, esse gesto que o governador do estado quis, em homenagem a um ator, trabalhador de cultura desse estado. Então, detesto fazer isso, falar, mas tem que sair, mas que isso fique mais uma vez registrado. Nós precisamos fazer parte das decisões que tangenciam os trabalhos de trabalhadores e trabalhadoras de cultura desse estado. Que há muita coisa justa que pode ser feita, não é? Eu acho que nós temos condição de participar dessas decisões pelo saber que cada um de nós aqui temos nos segmentos. Obrigado, meus companheiros aí que me permitiram falar. Obrigado, presidente. E desejo uma ótima reunião a todos vocês aí. Eu realmente preciso zarpar. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Boa viagem e tenha uma boa semana. Presidente, só um minutinho, por favor. Pode ser aqui presidente. Carlos e o nosso amigo. Sim, Porque o Cristiano está saindo, e eu queria dizer assim, que essa colocação do Cristiano, mais uma vez, é muito importante. Uma decisão de governador, nós não vamos nos intrometer, claro, é uma decisão do executivo, mas nós temos convidados, olha, por verba do Fundo Social, o tal pianista, a tal orquestra, tal isso, vai ser reverenciado, e o conselho ser convidado, como o senhor ontem teve em Laguna, né, com o presidente do Conselho Estadual de Cultura, representando todos nós na entrega do prêmio lá do patrimônio imaterial. Então, o Conselho fez história, cada um de nós estamos lá em Laguna. A mesma coisa, assim, era uma decisão de governo, tudo bem, executivo, mas queremos convidar o Conselho Estadual de Cultura para fazer junto a entrega do ônibus e tal, uma homenagem mais do que justiça e merecida para o senhor Valdir Dutra. Acho que nós devemos uma gratidão muito grande ao Valdir Dutra. E o Conselho poderia estar junto nessa homenagem, com certeza. Muito obrigado, professora. Agora, seguindo a ordem, Carlos, esteja à vontade, Carlos. A palavra é sua. Desculpa, Carlos. Nada. Acho que, basicamente, eu fui contemplado aí em falas anteriores, a fala do Adriano, que muito me emocionou. Eu conheci essa pessoa fabulosa, e digo o seguinte: o papel do Juliano é um papel procedente, correto, ou seja, ele tem que demandar o que as entidades o instam. Então, são legítimos as preocupações, eu consigo compreender.
mas acho que a gente não consegue reunir nesse Estado um número grande de pessoas que passem de nossas mãos expoentes em algumas áreas. E esse, Valdir Dutra, foi um grande expoente, é ainda o grande expoente da área do teatro infantil, basicamente. Fez produções, fez tudo isso aí. Agora, ninguém chega ao que ele chegou à toa. Isso é mérito de muito, muito trabalho. E eu acho muito bonito que o governo do Estado tenha tido essa percepção de fazer essa homenagem, fazer esse mimo, que, na verdade, é simbólico. Tá? Olha, continue de forma itinerante pelo Estado, fazendo o que você já faz tão brilhantemente. Mas entendo a demanda provocada pelo Cristiano, no sentido de que, realmente, nós, do Conselho, deveríamos ser demandados para engrossar essa homenagem, para endossarmos ainda mais essa homenagem que é extremamente justa. Tá? Adriano, envia ao teu pai um meu beijo carinhoso e os aplausos por toda a carreira que ele teve e está tendo. Ok? Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Alzemir, a palavra é sua, Alzemir. Seja à vontade. Bom, eu sou suspeito de falar, porque eu nutro uma simpatia, um carinho histórico, tá, pelo meu querido Valdir Dutra. Conheci ele quando eu já devia estar com meus 15 anos. A família, né, o trabalho no grupo independente. Inclusive, quero deixar uma coisa bem pontual. O grupo independente é um grupo que já faz parte da história do Teatro de Santa Catarina, que não do Brasil. Eu acredito que seja o grupo mais antigo, se não falha a memória, em atividade. O grupo independente tem também um mérito de proporcionar não só os filhos e as filhas das elites terem acesso aos teatros, mas os filhos, principalmente, tá, dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é inegável essa contribuição. Proporciona, né, que pessoas de diversas estratificações sociais e econômicas, né, possam, naquele início lá, quando criança, onde que a gente tem que, né, desenvolver os bons hábitos, né? Então, isso é inegável. Eu também sou não só testemunho, como ajudei, quando trabalhei no Conselho Estadual de Cultura, lá com meus 16 anos, o Valdir, a nossa querida, eterna secretária Maura Soares, que muitas vezes fez adaptações, né, para o grupo, né, peças, fazia muita revisão também, e que o Valdir, ele criou, né, com um bom período, não sei quantos anos, né, o prêmio Os Melhores do Teatro, em Florianópolis. Tá? E ali eu vi, né, uma Solange Adão recebendo prêmio, lá como melhor atriz. Né? Então tem uma série de... Troféu Bastidores, conselheiro. Isso aí, os bastidores, perfeito. Obrigado, Eliane. Adriano. Ademir Rosa receber prêmios, né? Valdir Brasil, né? Então uma série de pessoas. Né? Então eu acompanhava isso aí. Eu assistia na época que o Conselho Estadual de Cultura, inclusive, presidente Luiz Nilton, tinha um camarote, tá? Um camarote dentro do Teatro Álvaro de Carvalho. Né? Entretanto, então isso é inegável. Isso aí, o reconhecimento, né? Toda essa contribuição artística e cultural, isso é inegável. Tá? Entretanto, o questionamento, né, o pedido de informações, né, pedido de informações que o nobre conselheiro Juliano levanta a partir, né, de uma entidade, que é a Federação Catarinense de Teatro, né, aí entra uma outra discussão, tá, gente, que eu entendo, é uma outra discussão, que é a questão da
da distribuição de recursos públicos, né, para determinados grupos. Aí eu não entro só no independente, não é isso não, o Valdir não, tá? Todo mundo sabe muito bem, e eu sou uma das poucas vozes que bota a cara para bater, tá? Eu sou radicalmente contra, e não é o caso em tela, tá? Observando, o artigo, um dos artigos uma das alíneas, né, ou inciso, sei lá, do 173, que distribui bons recursos públicos para determinadas instituições. E eu acho que isso ofende o princípio, hein, do tratamento isonômico. Então, é nesse sentido que eu acho que recursos públicos eles precisam ser melhor estabelecida essa distribuição, que entendo que tenha que ser equânime. Tá? Então, vamos dar um exemplo aí, nossas bandas centenárias, né, que recebem muito poucos recursos, ou quase nada. Eu estou falando não só de Florianópolis, do estado todo. Enquanto que determinados grupos musicais recebem milhões. Tá? Então, essa é uma crítica da transferência do recurso público. O governador tem direito, né, a dar, conceder? Até tem. Né, faz parte. Né? Mas eu acho que seria melhor, né, a gente também estabelecer formas mais equânimes de distribuição de recursos públicos. Tá? Por isso que, por uma questão de transparência, uma questão, né, republicana. E aqui eu falo, o conselho, nós deveríamos, eu gostaria muito de estar presente, sabe, Adriano? Hein? Dar um abraço no Valdir, hein? Por esse reconhecimento. Hein? Sabe? Eu acho que é bonito, porém, na questão política, hein? Aí é uma questão política, não é partidária, tá? Política, hein? Da forma de você, e administrativa, a forma de distribuição de recursos, que não é só para o grupo independente, tá? Mas também para outros e outros. Tá? Que não é só deste governo, já foi em épocas passadas também, tanto que a lei, o 173 não é deste governo. Tá? Aliás, acho que esse governo acho que fez para três instituições, tá? Se não estou enganado. Mas é isso. Então, é nesse sentido. O Juliano levanta não é uma questão pessoal, é uma questão apenas de distribuição que a FECAP está fazendo essa pedido de informações, vamos dizer assim. Tá? Então, é esse meu posicionamento, presidente. Muito obrigado, Elzemir. Eu retorno a palavra à professora Lélia, para depois passar novamente para o Juliano. Professora? Por favor, desculpa, eu não pedi a palavra. Foi um engano meu. A mão estava levantada aqui. Muito obrigado, professora. Desculpa. Certo. Eu devolvo a palavra, então, ao Juliano. Fique à vontade, Juliano. A palavra é sua. Bom, pessoal, ouvindo todo mundo, né, vou reiterar o que eu pedi. Eu sou uma pessoa que tenho 22 anos na luta pela cultura de Santa Catarina. Tenho 27 anos de carreira. Então vocês jamais... Com licença, professora. Desculpa. Jamais vão me ver falando contra a luta dos trabalhadores. Né? Então, o meu ponto aqui não é o trabalhador que está tentando achar um meio de se sustentar para sobreviver de arte, nesse estado, nessas condições que temos. Né? Então, eu vivo isso, enfim, mas aí eu trago a questão do nosso, acho que deveria ser, inclusive, uma preocupação do governo, enquanto governo mesmo, né, político partidário, mas é uma preocupação de Estado, né, gente? A gente tem aqui um conselho de política participativa, certo? Esse conselho aqui tem as suas prerrogativas, as suas demandas, né, a sua função em existir, e histórica também, né? E aí, enfim, eu não vou discutir aqui a qualidade de quem foi agraciado. Já não me cabe esse papel. O que me cabe é questionar a gestão pública sobre a distribuição de verba pública e os critérios para isso. E eu faço isso não em meu nome, faço isso, claro, como um trabalhador da arte, da cultura e do teatro, né? Mas faço isso enquanto conselheiro, representando o meu setor e as entidades às quais eu presto as minhas satisfações, a partir dessa representatividade, né, que me elegeram, me trouxeram aqui.
Então, enfim, Adriano, eu sei que tem uma questão de família aí, né, tal, eu sei que tu tem em loco, né, o olhar de todo esse processo, e eu me solidarizo contigo, porque eu sei muito bem como é viver de teatro, mas não é sobre vocês, né, não é sobre o trabalho do teu pai ou de vocês, é a questão do trabalho da gestão pública. É isso que eu presto esclarecimentos, porque tem que ter um critério, tem que ter, né, são muitos grupos. Por que o seu Maneca não vai ganhar um ônibus? Por que a Dona Bilica não vai ganhar um ônibus? Por que o Teatro Armação, o Teju, o Camarim, enfim, o Fênix de Blumenau, enfim, a Companhia Atitude de Garopaba? Por quê? Qual é o critério? Né? Enfim, então essa que é a minha questão, porque a verba é pública e a gente precisa prestar satisfação aos eleitores, né, e à sociedade catarinense. Certo, então fica o pedido de informação dirigido provavelmente ao gabinete da Fundação Catarinense Cultura, que vai direcionar a diretoria competente, né, para que seja respondido através de ofício, provavelmente. Eu vou pedir para o Juliano, que se puder construir a minuta desse ofício e enviar depois para a secretária, eu agradeço. Se quiser passar por mim também, antes de enviar para ela, a gente pode discutir o melhor texto e tudo mais, tá bom? Eu agradeço mesmo, tá bom? Finalizamos a pauta dessa reunião. Se tiverem algum assunto a mais, o Adriano, fique à vontade, Adriano. Presidente, dá tempo de fazer a hora do jabá aqui? Faz. Finalizando a reunião, então fica mais aberto. Finalizando, eu vou deixar em aberto, aí depois quem quiser pode me chamar até no grupo, não tem problema. Eu tenho ingressos aqui para a apresentação do Grupo Folclórico da Alemanha no dia 8 de agosto, se alguém tiver interesse. Tem também aqui um parzinho de ingressos para cada dia, sábado e domingo, nesse final de semana agora. O Veneno do Teatro, com o Gilmar Prado. Se alguém tiver interesse também pode me procurar. E também tem para o dia 7/8, um festival Palco Giratório com o espetáculo Herança. Essas informações dos espetáculos aqui, vocês podem até ver através do site da própria Fundação Catarinense de Cultura. Então, quem tiver interesse, dá um toquezinho para mim, eu já deixo separado, deixo anotado, pode pegar comigo no dia aqui, ou pode pegar até com algum funcionário, eu deixo avisado. Eu peço só que entre em contato diretamente com ele, tá? Não precisa passar aqui na reunião o interesse. Entre em contato diretamente com o Adriano para tratar desse tema, tá bom? Obrigado, Adriano. Que isso, imagina. Carlos, esteja à vontade. Não, apenas eu esqueci de acrescentar à minha fala uma experiência que eu escutei da minha esposa, que era professora de educação infantil no Morro do Horácio, e algumas vezes foi socorrida no teatro lá do SIC, com o seu Valdir Dutra, recebendo a garotada toda gratuitamente. Ela chegava com a turma inteira dela, ficava quietinha no canto, o Valdir olhava, piscava o olho e dizia, aguenta só um pouquinho. Aí, daqui a pouquinho, entrava o grupo todo para assistir a peça infantil lá. Isso se repetiu algumas vezes, segundo ela me dizia, né? É isso. Muito obrigado, Carlos. A palavra segue agora com a Nedi. Esteja à vontade, Nedi. Eu apenas gostaria de divulgar uma notícia muito, muito importante para nós da língua italiana. Nós temos esse dicionário aqui, que foi publicado graças ao pessoal do Rio Grande do Sul, que se chama Dicionário Italiano Brasiliano. E agora, no dia 14 de agosto, com atraso por causa dos problemas que aconteceram no Rio Grande do Sul, e não foi possível fazer circular a obra, nós vamos ter o lançamento do dicionário italiano-português e português-italiano, uma obra totalmente paga pelo IFAM Nacional, tá? Quer dizer, é o governo do Brasil que reconheceu o italiano como língua de referência cultural brasileira, né? Nos apoiando aí nas ações de salvaguarda e valorização
da língua de imigração dos italianos no Brasil. Tá? Quem quiser mais informações, né, conversar comigo. Obrigada. Muito obrigado, Nedir. Pessoal, a secretária Gisele acabou de lembrar que tínhamos um tema importante para tratar a respeito de algumas erratas, possíveis erratas nas atas anteriores, proposto pela a conselheira Leila. Eu não sei se a conselheira Leila quer passar essa informação agora ou quer passar para a próxima reunião, alguma coisa assim. Bem, eu já fiz da ata 16, tá? Certo. E foi entregue já faz mais de um mês, via e-mail. Eu não sei se vocês querem, se isso é reparo, como funciona, como costuma acontecer isso, se é que tem qual definição para isso. Eu simplesmente passei a vocês, se vocês querem passar a todos os conselheiros, ou isso são as propostas que eu fiz, porque ali inclusive tem alguns erros, tá? Tem lugares que a fala não foi minha, às vezes é uma fala da conselheira Lélia que aparece como se fosse minha, às vezes não está da forma como aconteceu, tem algumas coisas que eu complemento, e até, inclusive, creio que nessa ata, no final dela, ou ainda na ata referente à reunião descentralizada em 80, o final da ata tem frases incompletas. E aí eu vejo que a maioria assina, e assina quase que no dia seguinte, quando você recebe, e pelo visto não leu algumas coisas, né? Porque tem frases incompletas, sinceramente. Pelo menos lá na de Arroio 30, ou assim, o assunto só é mencionado, tá? Então tem que ter alguns detalhes. Eu, pelo menos nas minhas falas, eu propus complementos, né, especificamente naquela ata 16, porque senão fica como se eu tivesse falado outra coisa, assim, ou falado só uma generalidade, assim, tá? Então tem que observar um pouco isso. Obrigada. Certo, muito obrigado, diretora. Vamos fazer da seguinte forma: as propostas de revisão, de correção desses itens da ata foram passadas para a secretária Gisele. A secretária vai conferir depois nas gravações, e não há nem porque votar, aprovar ou não aprovar. O que tiver na gravação vai ser colocado em ata, não vai ser colocado nas atas anteriores, mas na próxima ata, na próxima reunião, vai ser mencionado em reunião, que tiver nas gravações, né, a respeito das revisões, e vai ser colocado na ata seguinte como correção errata das atas já aprovadas e publicadas. Isso, conferindo, uma vez que for conferido nas gravações, não é preciso que haja debate ou qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Ficamos tratados dessa forma, então, né? Tá. Se Gisele, se quiser comentar alguma coisa nesse sentido, Gisele? Presidente, só obrigada ao Alzine e conselheira Lélia que permitem que eu fale na frente. Sobre a reunião, a ata da reunião da descentralizada, ela, bom, obviamente não tem gravação, né? Eu não participei dessa reunião, então foi uma minuta feita pela secretária, Sara, e foi passada para todos os participantes daquela reunião, e geralmente é dado um prazo, enfim, acho que foi a Mariana, que fez a ata da reunião, é passado para os secretários, como eu não estava presente, para as considerações. O prazo, geralmente dado entre 1 semana e 10 dias para a revisão de todas as atas, é por conta do pedido do GETON. Neste caso, nós estamos na ata número 22, e, obviamente, por conta das atribuições e demandas da conselheira Leila, ela está fazendo a revisão ainda da ata 16. Né? Então, isso pode ter um ponto prejudicial, porque a partir desse momento eu só vou considerar o documento aprovado quando todos se manifestarem como aprovado, que foi o que aconteceu da ata 21 e da ata 20, as duas últimas. Se não aprovado, não há possibilidade de enviar para a assinatura e, consequentemente, não há possibilidade de solicitar o pagamento do GETON. Então, é importante que as pessoas, o máximo possível, se atentem a esse prazo de 1 semana, 10 dias para fazer as revisões e os ajustes necessários. Era esse o registro, presidente. Obrigada. Tá certo, obrigado, secretária Gisele. O que consiste aqui também é o seguinte: a ata não descreve
letra é palavra por palavra do que é dito na reunião, isso é claro, tá? E muitas vezes é interesse do conselheiro que aquilo que foi dito naquelas palavras seja colocado em ata. Isso a gente não faz de forma alguma em toda a reunião, senão seria uma ata de 15, 20 páginas, certo? Mas sempre que surgir interesse do conselheiro de que algum detalhe, alguma fala a mais seja colocada na ata, é preciso que seja informada a tempo antes da aprovação final da ata. Nesse caso específico, talvez seja interessante, só nas reuniões gravadas, fazer uma revisão sobre o que foi dito, consta nas gravações, isso pode ser colocado sem qualquer problema, e aquilo que foi dito em reunião que não foi gravada, talvez seja apresentado na próxima reunião, olha, foi dito isso, que não foi inserido em ata, e na próxima reunião, passe conhecimento de todos aqui, aquilo que vai ser colocado como errata nas atas anteriores, tá? Aquilo que não foi mencionado, mas que poderá ser mencionado como errata das atas anteriores. Tá? Mas a partir dessa situação específica, vamos pedir para que todos tomem bastante cuidado quando fizerem a aprovação e leitura da ata, para que não precisamos fazer, para que não haja necessidade de fazer novamente esse tipo de procedimento, tá? Para garantir que todos sejam sempre contemplados, mesmo que a ata tenha sido aprovada, se há alguma fala que não foi contemplada, a gente vai tentar inserir dessa forma agora, mas as próximas vamos tentar o possível para que não haja um retrabalho naquilo que já foi feito, tá bom? E aí eu agradeço a todos em relação a isso, certo? Continuando a finalização da reunião, então, passo a palavra para o Alzemir, depois temos a professora Lélia e o conselheiro Adriano, para, então, finalizarmos a reunião de hoje. Alzemir, esteja à vontade. O presidente comunicações pessoais? Desculpe, Alzemir, uma questão de ordem. O presidente tinha pedido para incluir no início da reunião uma fala sobre o PCC, que foi lançado semana passada. Sim, eu não sei se recebemos e-mail para incluir na pauta, mas foi pedido agora no início da reunião, é isso, né? No início da reunião. Isso, agora é o momento de considerações gerais, eu acho que pode se mencionar isso sem problema algum, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar as palavras na ordem, e aí, chegando depois do Adriano, a Carolina fala sobre esse item. Pode ser, Carolina? Tá bom? Alzemir, esteja à vontade. O presidente não quer ceder como a conselheira Carolina pediu para colocar na pauta, não quer colocar, eu cedo a minha parte para a Carolina poder fazer a explanação de pauta. Pode ser? Professora Lélia e Adriano permitem, fica a Carolina. Pode ser, fazer, Carolina. A palavra é sua. Pode ser, professora Lélia? Conselheiro Adriano. Desculpa, Carolina, não tinha visto que estava desligado o microfone. Com certeza, Carolina, até porque o meu é finalização de reunião mesmo. Então, por favor. Muito obrigada, então. Bem, colegas, presidente Luiz Newton, presidente Rafael, eu, na verdade, trago um relato, nesse momento, de um encontro que tivemos ontem, uma live, né, que foi quando foi apresentado o Prêmio Catarinense de Cinema, pela atual gestora do MIS, aos produtores de Santa Catarina. Então, assim, por isso que eu digo, por enquanto, é um relato, e, sem dúvida, vou incluir na pauta da próxima reunião, para eu, inclusive, poder ouvi-los também, porque acho que é importante, é um prêmio, é uma política cultural muito antiga que temos aqui, né, e a gente precisa realmente conversar sobre isso. Bem, o importante desse encontro de ontem, dessa live, é que todos saíram muito desgostosos, não somente os produtores, mas eu acredito que também os servidores da FCC, que estavam lá, né, para apresentar o edital, e também a Betita, atual gestora do MIS. Porque realmente houve uma reação muito grande da classe, porque o edital trouxe mudanças importantes, significativas e inesperadas, assim, sobre todos os aspectos, tanto de reivindicações da sociedade civil, que vêm sido incluídas em 8 anos de discussão, em 8 anos de debate sobre as diretrizes editais, então, assim, avanços que tivemos, quanto surpresa em relação até mesmo a falas do próprio presidente da FCC, que defende a regionalização, como na 4ª Conferência Nacional de Cultura, no seu discurso de abertura, como tivemos também recentemente no lançamento do Pontos do MIS, né, que é um projeto claramente de regionalização. Então, a gente teve realmente mudanças, né, assim, inesperadas sobre vários aspectos.
Eu vou citar alguns deles aqui, assim, poucos, né, para não tomar muito tempo de vocês e a gente se aprofundar mais em outras, na próxima reunião, né? Mas, assim, uma delas, a retirada de indutores para mulheres e para LGBTs. Vou trazer aqui rapidamente, assim, uns dados que acho que são super importantes e não é só a pesquisa da Ancine, mas teve uma pesquisa da Ancine entre 2014 e 2018 que dizia que 41% das produtoras cadastradas na Ancine eram mulheres. Em cargos de direção, 8% eram diretoras de fotografia, 17% haviam dirigido filmes e 21% tinham roteirizado filmes. Né? Então, embora mais da metade da população brasileira sejam mulheres, realmente esse número é muito pequeno ainda em cargos de direção. Então, assim, a gente tem ainda a predominância de um olhar masculino, né, no cinema brasileiro. E quanto mais cara a produção, menor ainda o número de mulheres. E aí vou citar rapidamente aqui uma outra pesquisa que foi apresentada no livro Trabalhadoras do Cinema Brasileiro, que foi lançado em 2021, que diz que nas produções de 2011 a 2021, a remuneração feminina foi 26,1% menor que a dos homens nesse período. Mas, assim, pasmem, a grande surpresa dessa pesquisa e desse livro que foi lançado em 2021 é que as obras dirigidas por mulheres, elas somavam 19,3% das obras brasileiras exibidas no cinema, mas elas tinham 45,3% da renda e 39,4% do público. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Que as obras dirigidas por mulheres, elas levaram mais pessoas ao cinema e elas representavam uma renda superior do que em relação aos outros filmes que foram levados ao cinema, os diretores homens, por exemplo, tá? Então, assim, esse dado é muito significativo, né? Porque, o filme produzido por mulheres, hoje, pelas pesquisas que se tem no Brasil, eles são, inclusive, mais lucrativos. Então, assim, causou muita surpresa também a questão da regionalização, porque foi uma conquista, quem acompanhou, quem está aqui já em segunda mandato, agora no Conselho, deve ter acompanhado, né, assim, a luta da conselheira Dagmar, conselheira anterior, pela regionalização, então foi uma coisa importante, e além de categorias importantes para o desenvolvimento, daí a gente está falando do desenvolvimento da indústria cinematográfica catarinense, como a categoria desenvolvimento propriamente dita, e como a categoria de curtas, que é a escola de qualquer diretor de cinema, elas foram modificadas. Assim, a primeira foi retirada, que é a categoria de desenvolvimento, uma categoria de suma importância. E a categoria e a regionalização de curtas-metragens por região também foi suprimida. E mesmo que tenha havido alguns indutores, esses indutores foram para 3 mesorregiões apenas, que é a Sul, a Serrana e a Oeste, que se a gente for olhar, a Sul é uma das... assim, falando pelos critérios antigos, né, de divisão regional, a mesorregião sul é uma das que menos apresenta projetos. E a Oeste, ela tem mais CNPJs de produção audiovisual do que, por exemplo, aqui da Grande Florianópolis. Então, assim, não dá para entender o critério, né, até porque a gente tem tido importantes premiações também para o Oeste catarinense. Então, não dá para entender qual foi o critério de induzir somente essas 3 mesorregiões. Então, assim, são muitas questões. Agora, a gente sabe, a gente conhece, eu reconheço aqui, assim, a gestão atual da diretora do MIS, a Betita, no sentido de ser, assim, muito conciliadora, no sentido de chamar as pessoas, de dizer, olha, estou à disposição para dialogar, mas não é bem uma questão, assim, dialogar. Claro, não foi feita uma escuta pública, mas é que, assim, seria difícil a gente adivinhar
que algumas categorias importantes, como, por exemplo, o desenvolvimento, iam ser suprimidas, ou que indutores importantes, como, por exemplo, o indutor para as mulheres ou LGBT, seriam suprimidos, assim, sem nenhum diálogo. Então, assim, não é uma questão de que não tenhamos apresentado diretrizes, porque a gente tem apresentado nos últimos 8 anos, e elas estavam presentes nos últimos editais. A grande surpresa é que, assim, de fato, não houve esse diálogo, embora a gente saiba que essa gestão faz uma gestão portas abertas, sim, reconheço, mas, assim, não houve um debate nesse sentido. E isso teria sido muito importante, porque, assim, esse resultado que a gente teve na live de ontem teria sido evitado, né? Esse resultado tão negativo, né? Então, assim, essa é uma das questões que eu queria trazer para vocês. Acho importante, porque, assim, em 2022, por alguma razão, o SEC aprovou que o Prêmio Catarinense de Cinema não passaria mais pelo SEC. Talvez a gente devesse rever isso, porque eu acho que questões como essa que eu citei, eu acho que impactam não só os interesses da sociedade civil, como interesses governamentais dessa gestão, inclusive. Então, acho que a gente deveria, talvez, revisar essa decisão do SEC de 2022, de ter tirado, assim como o Anderli, né, que tem COA, que o SEC participa, que não o edital completo, mas pelo menos as diretrizes do edital passam pelo conselho. Então, assim, são coisas bastante importantes que eu acho que pode evitar muita dor de cabeça para todos nós, inclusive, né, porque seremos cobrados em algum momento sobre, enfim, decisões, assim, arbitrárias. E também, por último, eu queria dizer que a atual presidente do MIS, ela costuma dizer que ela não é da área audiovisual, né, ela reconhece isso, e justamente por isso diz, está sempre aberta ao diálogo, mas justamente por isso a gente acredita que essas mudanças foram precipitadas. Então, talvez ela tivesse que ter dialogado mais com o setor nesse primeiro ano, não fazer mudanças significativas sem, né, ampliar esse debate primeiro, e aí no próximo ano, então, quem sabe implementar essas mudanças, mas, assim, da maneira como foi feito, acredito que, assim, o próprio SEC vai estar envolvido nas próximas reuniões com esse tema, e é uma coisa que, assim, de forma negativa, e acredito que isso poderia ter sido evitado, né, se o PCC, assim como foi falado aqui, há algumas coisas que o SEC fica sabendo depois, mas que também gostaria de participar, não só das diretrizes de editais, mas também como de homenagens, enfim, né, a gente está falando da mesma coisa em última instância. Por enquanto era isso, conselheiros, e aí na próxima reunião prometo atualizá-los, e aí trazer, enfim, aí sim, documentos oficiais das entidades, se colocando em relação a essas mudanças. Era isso, obrigada. Muito obrigado, Carolina. Desculpa passar aqui para o final da reunião, tá? E eu vou solicitar, Carolina, que à medida que for recebendo qualquer demanda nesse sentido, vá passando para os colegas do Conselho, para que todos fiquem informados. Quando o tema voltar a debate no Conselho, todos tenham já uma informação mais ampla sobre o tema, tá bom? Agradeço em relação a isso. Tá bom? Antes de passar a palavra novamente, a palavra volta para o Alzemir, que o Alzemir não chegou a falar, né? Eu vou pedir o seguinte, pessoal, uma vez que nós estamos conseguindo esgotar bastante temas de pauta nessa reunião, a nossa reunião ordinária seria na próxima semana. Penso que não seria necessário realizar a próxima reunião ordinária da próxima semana, uma vez que a gente está conseguindo esgotar bastante temas de pauta nessa reunião. Até o final da reunião, mais daqui a uns minutinhos, se todos estiverem de acordo, a gente pode definir por isso, tá? Eu devolvo a palavra, então, ao Alzemir. Fique à vontade para falar, Alzemir. Obrigado, presidente. Eu queria dar dois informes, né? Uma que ontem foi publicado na página do Diário Oficial do Estado, né? A criação do Comitê Especial de Arquivos, né? Que, dentre os seus objetivos ali, vai elaborar uma minuta, né? Para propor uma regulamentação da lei do CIEC, né? Que entra na parte da constituição dos sistemas estaduais de arquivo. Então, presidente, eu gostaria de fazer encarecidamente um pedido para que o senhor possa fazer, a gente acertar a data, para fazer uma convocatória, né, para a gente poder encaminhar para os membros, né, da comissão, que é composta pelo curso de arquivologia da UFSC, Associação dos Arquivistas do Estado de Santa Catarina, eu, né, representando o SEC,
o meu colega bibliotecário Antônio, da Biblioteca Pública, e mais a Jussara, né, a historiadora Jussara do Arquivo Público do Estado, para que a gente possa fazer um cronograma, estabelecer um cronograma de trabalho, né, e então eu peço encarecidamente a gente discutir uma data, a gente pode acertar no privado, né, e o senhor faz essa convocatória. O segundo, gente, é que em maio foi protocolado na Assembleia Legislativa, tá, um projeto de lei, de autoria do deputado Padre Pedro, denominando a Hemeroteca Digital Catarinense, né, homenageando o ex-servidor da biblioteca, João Crisóstomo Paiva. Eu fui uma das pessoas que fiz essa proposição, por entender, né, a relevância, né, desse servidor, que foi servidor da biblioteca de 1913 a 1938, ele se aposentou, faleceu, vai fazer 60 anos, agora dia 8 de agosto. Eu constituí até uma biografia, porque ele era porteiro, ele foi porteiro da Biblioteca Pública, na época a biblioteca tinha só 4 servidores, mas ele foi um dos responsáveis, né, para que os jornais do século XIX não fossem jogados no lixo. Tá? Isso é citado pelo brilhante escritor catarinense que dirigiu com muito zelo e cuidado a Biblioteca Pública do Estado do período, o Carlos da Costa Pereira, um escritor lá de São Francisco do Sul, que dirigiu 20 anos, né, de 1938 e 1958, e ele, nos relatórios de governo da biblioteca, nos relatórios da biblioteca, ele sempre enfatizava que a biblioteca teria que prestar homenagens eternas, né, ao João Crisóstomo, né? E eu, quando, né, nas minhas pesquisas, né, olhando isso, poxa, esse homem precisa ser reverenciado. Então, nada mais justo de homenagear aquele que foi o grande guardião da memória catarinense. Imagino mais de 200 títulos de jornais catarinenses raríssimos, que não se encontra em nenhuma parte do Brasil, pouco tem sobre Santa Catarina na Biblioteca Nacional, mas nós temos as coleções de dar, né, essa hemeroteca que tanta importância, né, é um projeto que tem não só projetado a Biblioteca Pública do Estado e a Fundação Catarinense de Cultura regionalmente, como nacionalmente e internacionalmente. Então, ele está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e tenho certeza que será aprovado por unanimidade e sancionado pelo governador. Então, é isso, presidente. Obrigado aí. Muito obrigado, Alzemir. Palavra, então, para o Adriano. Adriano, esteja à vontade. Bom, presidente, meu é bem rápido, mais a nível de registro mesmo, né? Só para informar os conselheiros aí, como é o único teatro praticamente funcionando na Grande Florianópolis, em função dos outros 2 teatros da Fundação Catarinense de Cultura estarem passando por manutenção, né? Então, esse mês de junho agora, primeiro semestre, nós fechamos aí com uma marca de 83.676 pessoas que passaram aqui pelo teatro. Então, confesso que não é fácil manter uma casa desse tamanho, né? 906 lugares, 28 banheiros, 14 pessoas numa equipe, plantão, que envolve de terça a domingo, né? E eu tenho que fazer aqui, sim, um agradecimento ao presidente Rafael Nogueira, a Bruna, que é a nossa diretora de arte, né? A Marley, diretora administrativa, o Nelson Leal, Nelson, como é conhecido, financeiro, que esse pessoal, eles entenderam e atenderam o meu pedido para que algumas manutenções aqui no teatro fossem realizadas. Dentre uma delas, uma situação que era muito delicada, que era a iluminação do forro da plateia do teatro. Nós tínhamos 81 pontos de iluminação na plateia, sendo que só 26 estavam funcionando desde 2018. E agora, há praticamente 30 dias atrás, nós estamos com os 81 pontos funcionando. Então, agradeço. A casa tá bonita para receber todos, o público, enfim, de uma forma geral. E vamos seguir em frente, e tem um desafio de chegar até dezembro com essa casa funcionando perfeitamente. Confesso para vocês que não é fácil. E peço desculpas de não poder estar em algumas viagens do Conselho, porque realmente eu gosto de ver o que está acontecendo aqui dentro do teatro, devido à demanda de um público muito grande nos espetáculos, né? A maioria dos eventos que estão passando aqui pelo teatro está com uma média de 700, 800 pessoas. Então, eu gosto de saber o que está acontecendo e como está acontecendo aqui no teatro. Obrigado, senhores.
Obrigado, Adriano. Quem sai perdendo és tu, né? Participar das descentralizadas. É muito interessante para todo mundo. Tá. Seguindo aqui nas palavras, a diretora Leila havia pedido palavra, mas baixou a mão, é isso? Quer falar? Olha aqui, ó. Conselheira. Ô, presidente, dá licença um momentinho, Eu não sei se o senhor esqueceu, mas eu cedi, inclusive, a minha palavra para a conselheira Cristina, junto com o Alzemir e o Adriano. Certo, professora. Só isso, mas está bom. Cedo para a dona Leila Ela não se também. preocupa que a senhora não fica sem falar nessa reunião. Claro, porque eu sou a mais velha e ainda sou bisavó e vocês não mais são. faladeira, professora. Pode deixar. Deixa de ser a última, deixa essas vão se entender. Tá bom, não tem problema. A senhora pode falar meia hora depois. Conselheira Leila, fica à vontade. Depois eu passo a palavra para a professora Lélia para finalizar a reunião. Ainda tem o André. Diretora? Vamos falar o André, também tem uma coisa para o André aqui. Eu sei que alguns disseram que está um pouco ruim aqui, né? Mas agora à tarde vem alguém da informática ver, mas só para a próxima reunião melhorará. Bem, apenas aqui eu tinha conversado ontem com a com a administradora do Museu de Imagem e Som, por outros assuntos. Ela comentou que, quanto a questões do edital, ela tem interesse em vir a uma reunião do SEC para conversar. Não sei se vocês acham. Eu até falei para ela que pedisse por ofício, né? Claro, eu não sei nada sobre como foi feito o edital, não estou envolvida nisso, não é daqui da minha diretoria, apenas ouvi, ela comentou isso comigo. Sim, ela comentou comigo há pouco também, hoje ainda mesmo, ela enviou mensagem. Ok, era isso, obrigada. Isso. Eu acho que é sempre interessante a gente receber coordenadores de editais, né, no conselho para dar esclarecimento, mas a demanda tem que partir do próprio conselho. Se o conselho tiver interesse, podemos convidar para uma próxima reunião a participação da Betita para dar esclarecimento e responder perguntas aqui no conselho. Não sei se a Carolina tem interesse em que seja convidada a Betita para vir ao conselho, ou os demais colegas. Claro, totalmente. Eu incluo na pauta, quando for pedir a pauta para o pessoal. Perfeito. Eu incluo essa solicitação, seria maravilhoso. Perfeito, então faremos isso, tá? Então passa a palavra agora para a professora Lélia, pode falar, para depois o André, para finalizar, gente, tá? Professora. Espera um momentinho. Aqui, porque essa hora eu já estou trabalhando para a parte da tarde. Eu anotei algumas coisas, sabe, presidente, que eu gostaria de alocar aqui agora. Primeira coisa, eu quero dizer que o conselheiro Carlos verbalizou uma atitude que era muito própria do seu Valdir, e até fiquei emocionada quando ele estava contando, porque era bem isso mesmo que o seu Valdir fazia, e sem cobrar de ninguém, que foi, inclusive, aqui, bem lembrado, o trabalho dele pelo Alzemir. Eu queria... nós não tivemos uma reunião antes, mas falei isso no âmbito da comissão, que o Alzemir, o Rodrigo e eu estivemos na inauguração do Museu da Música. Nós temos o Museu da Música, foi pela Banda de Amor à Arte, que ela foi fundada em outubro de 1875, é isso, né, Alzemir? Se eu estiver errado, me corrija. E o Alzemir, inclusive, foi um dos homenageados da banda, recebeu lá uma homenagem muito bonita, e eu fiquei uma pena, sabe, presidente, fica ali na rua Tiradentes, número 181, Altos, e nós éramos apenas 5 pessoas presentes, quando digo pessoas, fora da banda, uma banda que se preparou para receber, uma banda que até ofereceu um coquetel, foram extremamente atenciosos, há um acervo pequeno, mas de grande força do registro e de qualidade do que está ali, desde quadros do Eduardo Dias até jornais do século XIX, falando dessa trajetória. E é um relato que eu acho extremamente importante, e, mais uma vez, cumprimentar o Alzemir pelo reconhecimento da Banda de Amor à Arte ao trabalho que ele desenvolve como membro que foi da Biblioteca Pública Nativa, né, e outras atividades que desenvolveu, tá? Eu também não estive presente, sabe, Adriano, e a gente lamenta mesmo, porque as informações e as imagens registradas pelos nossos colegas do Conselho sobre a descentralização em Itaiópolis é realmente
de grande importância. É isso que um conselho faz. Houve uma reunião mesmo de conselho, não uma visita simples, puramente sem conteúdo, sem contexto. Não estava lá, mas o que eu assisti foi muito gratificante dos senhores. Eu também queria dizer, que eu não sei se no início da reunião o presidente Nilton falou, que nós, conselheiros, fomos representados por ele na entrega do prêmio, aliás, desculpa, do título de Patrimônio Imaterial de Santa Catarina, a banda União dos Artistas de Laguna. Tá? Isso era uma das mais antigas também do país, e tem uma história muito importante ligada à Laguna e à banda. E quando eu falo nisso aqui, eu lembro uma coisa, as nossas 3 bandinhas pobrezinhas de Florianópolis, Amor à Arte Comercial e Nossa Senhora da Lapa, as duas praticamente fundadas na mesma época, sendo que a banda a comercial é 1 ano mais antiga, né? Talvez tenha saído da desistência da Amor à Arte, elas merecem, já que botamos a união, a artista recebe esse reconhecimento, por que não aproveitarmos e também reconhecermos as nossas 3, que são as mais antigas do Estado, tá? Eu queria também, eu anotei aqui para agradecer ao André, o André que faz parte da nossa comissão dos 200 anos da imigração alemã, pelo livro sobre Pomerode, muito bonito, que eu recebi, muito obrigada, e cumprimentar pela participação do grupo folclórico lá de Pomerode, nas ações ligadas ao bicentenário dos 200 anos, que o Estado de Santa Catarina está fazendo, né, com uma comissão presidida dentro da própria Fundação Catarinense de Cultura. Eu não sei quem foi que falou, o Adriano falou dos nossos bilhetes à disposição para assistir, né, a eventos dentro do SIC, e lembrar que, se puderem, não deixem de ir assistir a apresentação desse grupo folclórico que vem da Alemanha, o RINA. Tá? É realmente uma grande apresentação e uma grande riqueza que Florianópolis está recebendo, e vem por causa da Associação Deutsche de Florianópolis, que é ela que está propiciando, com patrocínio, apoio voluntário, diga-se de passagem, não tem nenhum custo envolvido, do Grupo ND e do restaurante Meu Cantinho e do restaurante Zabote, que estão dando a alimentação, tá? E falando no grupo ND, eu também quero participar vocês, que nós recebemos o prêmio Cultura 2024 da ADVB Santa Catarina, né, pelo projeto que eu tive o prazer de ser a curadora, que foi Florianópolis, 350 anos, um abraço na cidade. Eu fiquei muito feliz com isso. E, finalmente, eu quero pedir já de antemão, mas eu vou oficializar, que de 8 a 12 de agosto próximo eu vou para Belém do Pará, participar do Fórum das Academias Oficiais Academias de Letras Oficiais do país, junto com a Academia Brasileira de Letras, e com apresentação, e eu acho que também a discussão sobre a literatura, e hoje desenvolvida dentro das academias brasileiras. É isso. Muito obrigada pela paciência de ouvir-me. Muito obrigado, professor. Até não foi muito longo. Não, eu tenho mais uma coisa que faltou. O que eu Lembrei. falei? Hoje, dia 8 de agosto, não ri, Gisele. Hoje, dia 8 de agosto, é o dia do imigrante em Portugal. Tá? E eu lembrei de uma coisa que eu li hoje de manhã, que eu recebi da minha amiga Maria Beatriz Rocha Trindade, aliás, amiga do Luiz Nilton também, que ela escreveu um livro, e eu pensei na Nedi quando eu li isso aqui. Ela escreveu, publicou um livro que vai ser lançado hoje numa cidade que tem um nome bem engraçado, Queirica, é um nome assim, Queiriga, lá de Portugal, e é sobre expressões idiomáticas, é sobre provérbios dos imigrantes, coisas da língua, do verbetes da imigração, mas nessas formas, palavras idiomáticas e provérbios. Eu achei muito interessante, me lembrei que o italiano deve ter alguns. É isso.
Muito obrigado, professora. Agora passa a palavra para o André e acabamos a reunião, tá, gente? Então, ficamos informados que a próxima reunião, que seria a semana que vem, ordinária, não vai ter, a não ser que surja uma pauta urgente para que a gente tenha realmente que fazer essa reunião, porque estamos conseguindo esgotar todos os itens da pauta agora. E vamos preparando para receber as informações a respeito da descentralizada no final do mês, tá bom, gente? André, fique à vontade. Então tá, obrigado, presidente. Também só formalizar, né, parabenizar a Leila pelo bicentenário, pela comemoração do dia 23, nós tivemos aí a presença do Luiz Newton, da Lélia, né, também presente. A Lélia tá brava comigo que eu esqueci de levar a cuca para ela, né, ela queijo. Mas, de qualquer maneira, acho que o evento foi muito importante, até a quantidade de pessoas presentes, então isso acaba mostrando que também a comemoração é importante. Também aproveitando, na ocasião, fui mencionado aqui representando o Conselho na última quinta-feira, quando a gente estava com o Tandes em Pomerode, aqui na cidade de Pomerode, então foi uma semana e um dia, vamos dizer, só de folclore. O grupo INA, tanto da Alemanha como polense, se apresentaram na sexta-noite e no sábado à tarde, encantou a plateia aqui, então realmente quem puder assistir ali em Florianópolis, assista uma baita de uma apresentação. E em nome de Pomerode, depois a gente poder levar a cultura de Pomerode também ao lançamento do Bicentenário em Florianópolis, a gente fica grato sempre por essa participação. O prefeito daqui saiu encantado de lá, ele me chamou outro dia no gabinete e falou que quão bonito foi levar a cultura de Pomerode das cidades vizinhas como estado, então realmente são ações assim que vale a pena, né? Então, muito obrigado, queria deixar esse registro aqui também. Muito obrigado, André. O evento foi magnífico, o teatro lotado, né? E vários grupos folclóricos. Parabéns, então, novamente à diretora Leila pela promoção, pelo incentivo que tem dado a esse tipo de evento, tá? E a todos que participaram. Pessoal, finalizamos a reunião. Agradeço a participação de todos. Diretora, fique à vontade para falar. Obrigada. Então, só aproveitar para comentar, muito obrigada aí pelos parabéns, tanto o André quanto o Luiz. Esse evento, o Conselho como um todo, que foi convidado aqui, né, em reunião, aqueles que estão mais próximos poderiam sempre presenciar, porque, de fato, dá muita informação a todos sobre a importância da nossa cultura toda aí de Estado, dos grupos todos, né, de imigração. E se nesse momento foi o Bicentenário Alemão, não há por que não haver de outras imigrações. Então, mas muito mais porque todos eles estão no estado todo, né? E com diversos tipos de manifestação, seja ela dança, música, poesia, há muitas formas de agregarmos e comemorarmos com esses grupos. Obrigada. Muito obrigado, então. Um abraço a todos e nos despedimos. Continuamos no WhatsApp em contato. Um abraço. Um abraço, foi um prazer. Tchau. Ô, Gisele,